Então, como acabamos de falar, o primeiro crime que chama bastante atenção na lei de drogas é o crime do artigo 28 da lei, que diz: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, aqui é uma proibição estamos aqui diante de uma resposta do Estado. Vamos ver se isso é crime, não é crime, há uma série de discussão sobre isso. É uma resposta do Estado ao sujeito que transporta, guarda, né? Guarda lá na gavetinha, guarda no bolso da jaqueta, né? Naqueles frasquinhos ali de tic-tac, sei lá onde que se guarda hoje, né? Quais são as formas modernas? Se desse para guardar eletronicamente, as pessoas já estariam guardando certamente, né? Talvez desenvolvam um aplicativo para isso. Falar nisso, como devem estar os deliveries de droga em tempo de coronavírus, né? Então, seria uma questão também a se fazer. Por os otimistas diriam, bom, o consumo de drogas vai diminuir. Para os pessimistas talvez digam, bom, vai aumentar o TED vai aumentar o consumo de droga e ainda vai aumentar a disseminação do coronavírus. Esperamos ficar aí com a hipótese aí otimista. Então, brincadeiras à parte, o sujeito não pode trazer consigo para consumo próprio. E se ele trouxer, o que vai acontecer? Ele pode ser preso? Não. Ele não pode ser preso se for caracterizado que a droga é para consumo, e nós já vamos tratar dessa diferença, que é o que mais se pergunta. Professor, quanto que é droga para consumir, quanto que é droga para traficar? E vocês já sabem, provavelmente, que a resposta é que o professor não sabe, porque a lei também não sabe, e o professor só sabe a lei, né? É meio fanático pela lei, então é muito difícil a gente saber o que é um crime ou o que é o outro, porque o crime é uma definição legal e não uma definição, vamos dizer, não é uma definição médica, não é qualquer uma definição científica mais no estilo positivo. É crime aquilo que a lei diz que é crime, e se a lei diz que não há um critério claro entre uma coisa e outra, não há um critério claro entre uma coisa e outra. É um fato óbvio, mas é com isso que nós temos que lidar. Mas se você for pego, né? Você não, né? For um conhecido de um conhecido, igual os clientes quando chegam no escritório, vocês vão ver isso, do criminalista, primeiro, via de regra, muitas vezes eles começam com a conversa assim, doutor, lá perto de onde eu moro, um sujeito fez isso, não sei o que o senhor acha que eu poderia dizer para ele? Né? Além de dizer que tem que mandar o sujeito ou fazer uma consulta, ou que então você aceita consultá-lo em intermédio com o outro, você vai ter que dizer, olha, esse sujeito primeiro deveria dizer quem é o sujeito que de fato fez isso, que em geral é quem está te perguntando. Então, o crime tem esse estigma, né? Mesmo quando são crimes assim que a gente não há um consenso social se há crime ou não há crime. Quando nós estamos tratando de porte, pelo menos para consumo pessoal. E essa é uma opinião simplesmente do professor? Não, vocês viram que o Supremo também está dividido, né? Então, o Supremo que com ministros alinhados a várias correntes de pensamento, mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, mais garantistas, mais consequencialistas, tem opiniões divergentes, né? Então, hoje é um debate, não só aqui, é um debate no mundo. Bom, se você for pego com uma quantidade dessa, o juiz tem 3 opções. Primeiro, não vai ser lavrado, não vai ser feito um inquérito policial, né? Não vai ter uma portaria, vai estabelecer um inquérito policial se for
aqui do artigo 28. Vai ser feito um TC, né, onde vai ser marcado para você comparecer lá no Poder Judiciário, e o juiz pode lhe aplicar, se não lhe aplicar aquelas outras medidas da Lei 9.099, né, suspensão do processo, tal, aquilo lá. Desculpa, suspensão do processo não, transação penal, todas as outras questões, né, suspensão poderia depois, né, mas primeiro o juiz poderia lhe dar uma advertência, chamada audiência de admoestação. Então, teoricamente, pelo que diz a lei, o juiz teria que chamar você e dizer mais ou menos como se fosse um pai: seu meu filho, não faz isso com a sua vida, isso não está certo, isso é contra a lei, isso vai lhe prejudicar. Isso é o que a lei manda que o juiz faça, né? O juiz também pode submetê-lo à prestação de serviço à comunidade, e também pode dar medidas educativas de comparecimento a programa ou curso educativo, né? Comparecimento aí, só se não aceitaria, pelo menos constitucionalmente, que o juiz ligasse o sujeito a algum curso ou alguma orientação de caráter religioso que ferisse seu direito de crença. Fora isso, o juiz, então, pode fazer essas duas coisas, essas três coisas. Primeiro, até seria uma advertência, e a prestação de serviço à comunidade seria só se a advertência não funcionar, né? E a medida educativa. Então, e o juiz também pode fixar, em caso de reincidência, o juiz pode aumentar ali as consequências, que não se tem chamado de pena, nós já vamos tratar isso, da prestação de serviço à comunidade, ou medida socioeducativa, medida de recuperação. O juiz poderia prolongá-la para 10 meses. Mas o juiz poderia prender o sujeito por porte de droga, depósito de droga, para uso pessoal? Não poderia, porque a lei diz que não. Então, toda vez que você vê, ou numa questão, ou qualquer coisa, que um concurso, por exemplo, que o juiz pode aplicar prisão simples, o juiz pode aplicar detenção, reclusão, se o crime for o do 28, o de porte para uso próprio, não cabe nada disso, tá? Por isso, até uma discussão sobre se o artigo 28 é um crime ou não é um crime. Porque lá na lei de introdução ao Código Penal, diria que crime seria uma infração penal punível com prisão. Bom, de qualquer forma, aqui tem uma pena. O Supremo diz que há um crime. O Supremo diz que é crime. Só que o Supremo diz que é um crime sem pena. Um crime sem pena parece algo sem sentido. Data vênia ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Prefiro concordar com os doutrinadores que dizem que nós não temos aí uma despenalização. Porque como é que vai ter uma despenalização se eu tenho que prestar serviço à comunidade? Se o juiz pode me impor isso. Se o juiz pode me impor multa também. Como que isso vai ser? Como que não vai ter pena? Como é que eu vou chamar esse lado negativo de eu ter violado uma norma penal? Isso é pena. O Supremo diz que é um crime sem pena, porque ele está com uma visão restritiva de pena de prisão. Então, parece que o mais correto é o termo descarceralização. O que houve no consumo, no porte para consumo, é a descarceralização. Ou seja, não tem cárcere. Tem pena, mas não tem cárcere. Não seria o único crime que nós teríamos nessa modalidade, né? Que nós não teríamos a imposição de prisão. Então, eu prefiro acreditar, tecnicamente, de que o 28 é um crime, ainda é um crime, talvez continue sendo, talvez deixe de ser, como vocês viram aí no voto do ministro, mas
É um crime, só que sem cárcere. Isso é bom? Não sei.